Pela graça de Deus, estamos de volta para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Nós estamos aprendendo sobre princípios básicos para se compreender a Bíblia, para melhor se ter um proveito quando estamos lendo a palavra de Deus na Bíblia. E nós aprendemos na mensagem anterior que o segundo princípio, quando estamos lendo a Bíblia, que deve ser levado em conta, é que a palavra de Deus aqui escrita, primeiramente ela foi falada, segundo lugar foi escrita e deve ser lida, tomar conhecimento do texto. Em quarto lugar, essa palavra falada, escrita e lida deve ser meditada. Portanto, nós temos aqui um princípio muito fundamental. Jesus disse e João escreveu no capítulo 5, versículo 35 do seu evangelho. Ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. São elas que dão testemunho de mim. Você quer ter um testemunho fiel e verdadeiro, seguro, eficaz, que te faz bem a você e a sua família? Então, aqui está a palavra de Deus escrita. Quem disse isso foi Jesus. Ele disse: examinem, porque dela advém o alimento da alma. E elas testificam, elas falam por mim. As palavras escritas aqui, elas falam de mim, elas dão testemunho de mim. Ele está dizendo: estude a palavra de Deus, considere, pense sobre, observe a mensagem, reflita, rumine, é o que ele está dizendo aqui. Remoa os alimentos do estômago para a boca. É mais ou menos aquele papel que faz os rumidores. Os rumidores, animais que ruminam, eles têm dois estômagos, ou dois estômagos. O primeiro estômago recebe a alimentação que eles estão comendo, a pastagem, a ração, alguma coisa assim. Você vai ver que os animais que ruminam, eles tiram um tempo para descansar, e durante o tempo que eles estão descansando, eles estão ruminando, remoendo, como nós chamamos, aquilo que anteriormente eles comeram. O que eles fazem? O estômago que recebe a alimentação bruta volta para a sua boca, eles ruminam e mastigam e tiram dali a vitamina que nutre o seu corpo, e o estômago, o segundo estômago, recebe esta vitamina fazendo a distribuição para a alimentação do corpo, e aquilo que não serve vai para o lugar escuso e, é claro, se transforma em fezes e é jogado fora. A palavra de Deus deve ser também usada assim. Eu examino a palavra de Deus e aquilo que não serve na minha mente, quando eu estou meditando, ela vai fazendo uma limpeza. Primeiramente eu leio, como disse o profeta Isaías: buscai no livro do Senhor e lede. Depois de ler, eu vou tirar um tempo para meditar naquilo que eu li. É uma pena que muita gente não tem esse critério, não tem esse princípio de meditar na palavra de Deus. Todos nós sabemos que a alimentação, por melhor que ela seja, ela tem um tempo para fazer benefício ao nosso corpo, depois de ingerida. A palavra de Deus é assim. Você apenas toma conhecimento do texto e o tempo de meditação é o tempo que o Espírito Santo está falando a você através daquilo que você leu para te fazer bem no sentido espiritual, porque ele é um livro espiritual. Ele agora vai fortalecer o teu espírito, ela vai te trazer o testemunho eficaz do Senhor Jesus Cristo, e você passa a conhecer muito mais Deus, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo através da palavra dele, que foi lida e agora está sendo meditada. O profeta Ezequiel, no capítulo 3, versículo 3, olha o que Deus diz ao profeta: dá de comer o teu ventre e enche as tuas entranhas
deste rolo que eu te dou. Essa era a ordem de Deus para Ezequiel. Receba de mim a palavra, enche o teu estômago espiritual desta palavra que eu te dou. E ele continua, o profeta explica dizendo o seguinte: então comi, e era na minha boca doce como o mel. Está explicando aqui esta arte de se compreender a palavra de Deus dentro desse princípio, do segundo princípio, quando eu estou lendo a palavra de Deus. Recebo de Deus a palavra, degusto a palavra, é o que você está fazendo agora, lendo ou ouvindo, e depois terá um tempo de meditar. A gente nunca deve se esquecer daquilo que leu, daquilo que ouviu, porque é aí que está o segredo. A Bíblia fala, Jesus Cristo fala sobre a semente que é colocada à beira do caminho. Vem as aves e leva a semente. Ele está falando da pessoa que lê a palavra, mas não se aplica aquilo que leu, não medita naquilo que leu, logo o inimigo tira da mente e substitui a palavra de Deus por outras coisas. Portanto, é muito importante esse princípio de meditação da palavra de Deus. Nós temos ainda em João capítulo 15, versículo 16. Aliás, Jeremias capítulo 15, versículo 16, nas palavras de Jeremias, quando ele fala sobre a meditação da palavra de Deus. O que ele disse? Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Há quantas pessoas que não descobriram ainda o que é um gozo perfeito, o que é uma alegria perfeita. Ela advém, ou esses benefícios advêm da palavra de Deus. Quando você acha a palavra de Deus, achar a palavra de Deus é a mesma coisa que está lendo, procurando na palavra de Deus o que ele quer falar comigo. E o profeta diz, acharam-se as tuas palavras. E ele disse, eu as comi, eu me alimentei delas. E era para mim o gozo e a alegria do meu coração. O mundo teria um sentido muito maior. Aliás, um sentido completo, uma razão completa de existir, se fosse dirigido através da palavra de Deus. O salmista diz, oxalá os meus passos fossem dirigidos de acordo com a tua palavra, então eu não pecaria contra ti. Em outro ponto ele disse, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E mais tarde ele vai dizer, a tua palavra é luz para o meu caminho, lâmpada para o meu caminho e luz para os meus pés. Portanto, ele disse que quem anda à luz da palavra de Deus não andará errado. Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Portanto, por favor, entendam aquilo que está sendo ensinado aqui, que é muito precioso, sobre esse princípio que nós usamos quando estamos lendo a palavra de Deus. Aliás, esses princípios, quando estamos lendo a palavra de Deus, a palavra que foi falada, a palavra que foi escrita, a palavra que deve ser lida, mas a palavra que deve ser meditada, guardada, remoída e tirada dela o alimento espiritual para a nossa sobrevivência espiritual. Aliás, nós não somos apenas carnais, nós somos espirituais. Nós temos como salvos duas naturezas. A natureza carnal se alimenta das coisas carnais. A natureza espiritual se alimenta das coisas do Espírito. As coisas do Espírito estão na palavra de Deus. A quem mais você está alimentando? A carne ou o Espírito? Quantas vezes você lê a palavra de Deus durante o dia? Quantas vezes você medita na palavra de Deus durante o dia? Quantas vezes você se alimenta materialmente no corre-corre do dia a dia e não lê a Bíblia? Eu lamento, há pessoas que não leem a Bíblia. Há pessoas que leem esporadicamente, mas não meditam. Dificilmente essas pessoas serão bem-sucedidas no sentido espiritual, porque o espírito precisa
do alimento espiritual, e o alimento espiritual é a palavra de Deus. Por favor, leia, 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 mas medite, medite e medite, e quanto mais você ler, quanto mais você meditar na palavra de Deus, você vai crescer espiritualmente, o seu espírito será fortalecido e você então será mais do que vencedor. Está lá em Romanos capítulo 8. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que esses princípios sejam adquiridos, mas também usados por você e a sua família. Eu quero terminar orando. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelos princípios estabelecidos nela, que sejam obedecidos por mim, pelos meus irmãos, pelos nossos amigos, que a tua palavra realmente seja a bússola que esteja dirigindo a nossa vida, a luz que esteja iluminando os nossos passos, nossos caminhos. Que a tua palavra, Pai, seja o nosso escudo, a nossa âncora. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir. Forte abraço a você e a sua família.